Walter, sua família, Henrique, meu amigo, a Guina, a Salém e a Érica me acompanham. Essa luz realmente ela não é fácil. A Amanda, olha que CD, não é? Torço muito por vocês. Esse CD vai longe. Estou sentindo aí que eu tenho participação nesse CD também. Em nome de Jesus, vamos ganhar a grana nisso aí. Bom, Deus abençoe a todos. Quem achou Mateus 9, versículo 38, diga: eu achei. Diz-nos assim: rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Diga comigo: rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Tome seu assento. Quero deixar uma palavra. Existem alguns versículos, eu não sei se os irmãos e os pregadores que aqui estão, os pastores, vão entender que existem alguns versículos que ficam nos perturbando. A gente estuda a Bíblia, a gente estuda os originais, mas existem versículos que ficam consumindo a nossa alma, consumindo a nossa mente. E de uns dias para cá, principalmente ontem, quando eu estava estudando um texto para pregar em São Paulo, eu parei nesse versículo, e esse versículo tem me incomodado, tem me machucado, mas um machucado positivo, porque eu tenho mergulhado um pouco. De ontem para hoje eu tenho olhado esse versículo com mais cuidado e com mais atenção. É um versículo que é muito oralizado nos nossos trabalhos missionários. É um versículo que já fora muito explorado, não é? Prescrutado, temas de congressos que existem nesse Brasil, e sempre nós olhamos sempre a parte final desse versículo. Se você analisar comigo e for muito sincero, como eu sou quando eu li esse verso, nós esquecemos da palavra principal que existe nesse versículo, e a gente começa a dar ênfase à palavra seara. Todo mundo que analisa esse versículo se preocupa tão somente em dizer que a seara é grande, que a seara é enorme e que são poucos os trabalhadores para essa seara. E a gente prega muito isso, a gente enfatiza isso, a gente quer inocular no coração das pessoas que a seara realmente é grande e os trabalhadores são poucos. Mas o que me leva a entender esse verso, principalmente no seu contexto grego koiné, nós vamos entender que a ênfase desse versículo não é a seara, não é que são poucos trabalhadores. A ênfase desse versículo é o dono da seara, e o dono da seara nesse versículo, ele está sendo esquecido, porque quando nós pregamos, quando nós analisamos, a ênfase é que há muitos lugares e poucos trabalhadores. Mas eu vou mostrar para vocês 3 lições aqui, que a ênfase não é a seara, é o dono da seara. Não é a seara, é o dono da seara. Não é a seara, é o dono da seara. Não, se tu não der glória a Deus, eu vou ficar nisso até amanhã. Não é a seara, mas é o dono da seara. Porque se eu estiver com o dono da seara, automaticamente eu vou fazer alguma coisa na seara, porque eu preciso primeiro entender que a primeira lição é que o Mateus é um cobrador, ele mexe com finanças, foi chamado no período em que existia 120 coletores de impostos. Você precisa dar um glória a Deus aí, porque a chamada de Deus é linda. Passando Jesus, viu Mateus, diz o texto, ele viu, só que Mateus não estava sozinho.
o Flávio Josefo, Eusébio, Jerônimo e tantos outros dizem que existiam mais 120 coletores de impostos, mas Jesus viu Mateus. Você não entendeu, vou pregar só para esse lado aqui. Mas Jesus viu Mateus, ele estava no meio de 120 pessoas, mas Jesus viu. Então você pode estar no meio da multidão, Jesus ele te vê. Então quem vai escrever sobre a seara é alguém que mexe com finanças. Mateus ele era bom de números, então ele vai aqui no capítulo 9, dentro do contexto, para nós entendermos o texto, ele vai falar que o contexto aqui ele é farto. No contexto do capítulo 9 tem um paralítico que é curado de Cafarnaum. No contexto do capítulo 9 tem a sua própria eleição. No contexto do capítulo 9 tem o jejum. No contexto do capítulo 9 tem a cura da mulher do fluxo de sangue. Então é um contexto rico. E quem vai falar de seara não é Lucas. Quem vai falar sobre a seara não é Marcos. Quem vai falar da seara não é João, mas quem vai falar do dono da seara é alguém que mexe com números. É por isso que ele diz assim: a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, porque ele vai mexer com números. Ele percebe que quando Jesus diz isso, ele manda os discípulos olharem para os campos, e os campos já estavam brancos, prontos para a colheita. Aí Jesus disse: olha, mas vocês precisam orar para que Deus envie. Então números é com Mateus. Aí ele faz uma conta e entende que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Mas por que são poucos os trabalhadores? É isso que me chama a atenção. Os trabalhadores são poucos porque a gente esquece de que quem produz esses trabalhadores é o Senhor. Rogai, pois, ao Senhor. Então não é rogar, pois, ao Henrique, não é rogar, pois, ao fulano, não é rogar, pois, ao Carvalho Júnior, é rogar ao Senhor. Então quem chama é o Senhor. Você não entendeu? Vamos embora. Quem chama é o Senhor. Não adianta você pedir para todo mundo, se não tiver a mão do Senhor, a coisa não vai. Então o grande problema aqui é que nós estamos indo às pessoas erradas. Eu vou falar, vou bater. Nós estamos indo às pessoas erradas, quando na verdade nós deveríamos rogar aquele que chama, aquele que vocaciona, aquele que enche, aquele que capacita, aquele que traz, aquele que usa, porque sem ele, meus irmãos, ninguém vai. Sem o dono da seara não tem Carvalho, sem o dono da seara não tem Amanda, sem o dono da seara não tem igreja. Nós só estamos aqui porque alguém rogou a Deus e Deus nos olhou no meio da multidão e nos chamou. Então a fonte que produz obreiros é o Senhor. A fonte que produz pregadores é o Senhor. A fonte que produz cantores é o Senhor. E Ele tem os seus escolhidos. Eu quero crer que existem muitos escolhidos de Deus. Se você entende que é escolhido, levante essa mão e dê glória a Deus, até chegar aonde o teu glória a Deus chegou. Primeira coisa, que nós devemos tirar tempo para pedir ao Senhor. Mas há uma segunda lição interessante aqui, é que esses obreiros, eles são produzidos através da oração. Então não é a internet que produz obreiro. Com todo respeito, não são os eventos grandes que produzem obreiros. O texto diz: se nós orarmos ao Senhor da seara. Então quem produz é o Senhor. Aleluia. Então obreiros produzidos através da oração.
Rogai, pois, ao Senhor da seara para que Ele envie, para que Ele chame. Então, o grande detalhe aqui é que nós estamos invertendo as coisas. Nós estamos valorizando a seara e desvalorizando o Senhor da seara. Mas eu estou aqui apenas para te dar um conselho bíblico. Os obreiros, olha, se tu não deres glória, os obreiros produzidos através da oração, eles vão até o fim, porque foram produzidos através da oração. Posso rasgar o verbo aqui? Por que muita gente já parou? Porque quem produziu eles não foi a oração, foi uma reunião no secreto, foi uma convenção, foi um esquema, foi uma situação. Olha, eu faço isso e tu faz isso. Aí eles cresceram, apareceu, eu vou falar, Jesus. Aí eles apareceram, de repente eles sumiram, porque não gastou tempo na oração, ninguém orou, ele não chorou, eles não vieram pelo dono da seara, eles vieram pelos supostos donos dos sistemas que existem por aí. Mas essa noite, Mateus, Jesus está dizendo: olha, se vocês rogarem a mim, eu vou produzir pregadores, eu vou produzir cantores, eu vou produzir pastores. E todos os homens produzidos na oração, eles vão até o final. Aleluia! Se tu não deres glória a Deus, tu não está entendendo. Todos os homens produzidos na oração, eles não param. Todos os homens produzidos na oração, pode levantar até o inferno, mas ele continua de pé, porque ele foi produzido na oração. Eu não quero muito tempo, porque esse econômico me lembra alguma coisa, então deixa eu explicar. Existe um homem na Bíblia que ele tem Deus no nome, né? Samuel, vocês sabem. O que começa com El e termina com El significa que tem Deus. Elimelec, Deus. Samuel, Deus. O resto você vai descobrir. Esse homem, ele foi produzido no choro. Sim ou não? Ah, não entenderam, né? Ele foi produzido no choro. A Ana, sua mãe, orava. Ele foi produzido em lágrimas. Eu vou falar, que tem uma janta aí, eu estou sentindo. Ele foi produzido num ambiente de rivalidade. A Peninha humilhava a Ana. Só que Ana não podia falar com Eucana, porque o Eucana, ele tinha mais um negocinho, porque a Peninha gerava e Ana não. Aí Ana diz: bom, eu só tenho um para clamar. E ela vai buscar o dono da seara. Ela não vai buscar a seara, ela vai buscar o dono da seara. Olha, irmãos, o lamento de Ana, eu estou já para chegar no texto aqui. O lamento de Ana é tão profundo que o próprio sacerdote, o Eli, já longe da graça de Deus, a julga. Ela deve estar muito embriagada. Percebam que ela então se gesticulava, ela se lamentava, ela chorava. Só que ela dizia: se tu me deres, eu darei ele para o Senhor. Não entenderam, né? O Samuel foi produzido na oração. E quem é produzido na oração, sabe o que acontece? Desde cedo ouve a voz de Deus. Quando você não entendeu, vou embora. Samuel deitava e Deus dizia: Samuel, Samuel, Samuel. Não é sobre isso que eu quero pregar, não. Mas quem é produzido na oração é agradecido, porque quando Deus deu uma vitória à nação de Israel sobre o grande inimigo, o Samuel disse assim: até aqui, até aqui, não, vou embora. Até aqui nos ajudou o Senhor. Agora eu vou revelar algo para você ficar muito mais satisfeito. O obreiro que é produzido na oração sabe a hora de ungir outro. Porque quando chegou a ordem de Deus para Samuel: enche o teu vaso e vai lá em Belém e escolhe, eu vou te mostrar um dos filhos lá de Jessé. Samuel não questionou e foi.
E tem mais. Quando veio Abinadab, não. Quando veio Eliabe, não. Quando veio Samar, não. Já era para você ter dado glória a Deus no Samar. E quando veio Filipe, não. Quando veio não. Quando veio Davi, é magrinho, avermelhado, ele não questionou, porque Deus disse assim: é esse aí, é esse aí, é esse aí, é quem é produzido na oração. Então eu percebi, eu vi o pastor pregar, eu vi o meu amigo pregar, o Eliel prega de uma forma especial, tanto o bispo aqui, meu Deus, o bispo aqui, pregador, e tantos outros que estão aqui. Tem o Aguinaldo, que tem o ministério do louvor, a Salém, que é pregadora. Aí eu comecei a pensar que se nós nos preocuparmos em deixarmos que o nosso ministério seja gerado na oração, ele terá solidez, as portas vão se abrir. Tu não vai precisar fazer nenhum esquema, porque o Deus, o dono da seara, vai na frente abrindo todas as portas. Ei, eu quero que você entenda: perca mais tempo com o Senhor da seara do que com a seara. Levante a mão, quem trouxe glória aqui. Pega na mão do teu irmão, eu já vou concluir. Pega na mão do teu irmão e aperta a mão dele até ele falar: meu Deus, aperta. Diga para ele: gaste mais tempo com o dono da seara do que na seara. Fala, com o dono da seara do que na seara. É o dono da seara primeiro do que a seara. Obreiros, Deus vai levantar obreiros produzidos através da oração. Rogai, pois, ao Senhor. A gente ora e Deus vai levantar. 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 Ninguém é insubstituível. Eu tive o privilégio de completar esse ano no Camboriú 14 anos. É uma vida. Eu tive o privilégio de pregar em maiores eventos desse Brasil. Só que o meu tempo vai passar. E a obra, ela não depende exclusivamente de mim, porque eu não sou insubstituível. Deus vai levantar uma outra geração. Deus vai levantar outros cantores, porque a itinerância nunca vai faltar itinerante. Podem falar mal de itinerante, mas o itinerante tem um negócio diferente, tem uma mensagem que ninguém tem, tem uma coragem que ninguém tem. Então, mas aquela igreja não, mas sempre terá uma porta. A porta não vai fechar. Sabe por quê? Porque nós fomos produzidos. Nós viemos porque a nossa mãe chorou. Nós viemos porque o círculo de oração chorou. Não entenderam o que eu estou falando? Você recebeu e andai a coia. Você veio porque alguém orou, teu pai, tua mãe, teu pastor. Aleluia. Então não se preocupe se o teu dia não chegou ainda, é porque tu estás escondido no dono da seara. Aí quando começarem a orar, o próprio dono da seara vai pegar você de dentro dele e vai colocar na seara. Aí quando você colocar o pé na seara, tu vais colocar o pé sabendo: eu estou aqui porque o dono da seara me pôs, o dono da seara me pôs, o dono da seara me pôs. Agora, a terceira lição, que eu quero demorar só um pouco mais. Rogai, pois. Rogar não no grego clássico, mas no grego koiné, que foi o grego que foi produzido e liberado por Alexandre. O grego é a língua oficial do tempo do Novo Testamento e dos Evangelhos. O grego koiné diz que rogar é oração, rogar é clamor, rogar é fazer um pedido, rogar é pedir socorro. Rogar, a sua vertente, significa clamar. Então nós estamos entendendo que nós temos que clamar a quem? Rogar a quem? Pedir socorro a quem? Clamar a quem?
A continuidade de rogai, pois, ao Senhor. Então, se rogar significa orar, clamar, buscar, pedir socorro, fazer barulho, então o próprio Jesus está dizendo que antes de nós pensarmos na seara, nós temos que pensar no dono da seara. Nós temos que pensar primeiro no dono da seara. Então, quando o próprio Jesus diz, rogai, pois, a gente passa por isso e já chega, a seara é grande, cadê? Onde estão os homens? Aí a gente prega, característica dos homens dos últimos, aí tudo bem. Mas a ênfase essa noite é a oração, é o contato com o dono da seara. Essa terceira lição eu gostaria que ela ficasse na nossa mente, que esse versículo fique te perturbando também. Essa noite esqueça a seara, esqueça a agenda, esqueça compromisso, esqueça, amanhã eu vou para Florianópolis, eu vou esquecer isso. Esqueça que amanhã você tem um compromisso, tem uma agenda, ou amanhã tem culto, esqueça. Deus está clamando essa noite para que a gente tire a mão da seara e fique mais com Ele, com o dono da seara. Tem gente que passa o dia todo e chega à noite, não estou julgando, aí você diz, estou tão cansado. Quanto tempo nós ficamos com o dono da seara nesse dia? Quanto tempo nós tiramos de oração? A gente já acorda, já abre Facebook, a gente já acorda, já liga Zap, a gente não adianta falar que é mentira, a gente já acorda, a gente quer saber as notícias, e principalmente as notícias pós-Camboriú. Todo mundo fica ávido, principalmente quem pregou lá como eu. E agora como é que foi? Aí a gente vai se envolvendo nisso, eu, você. Aí a gente já fica pensando, quando lemos a Bíblia, a gente não lê para a nossa alma, a gente lê para pregar. Aí a gente só pensa na seara. E o rogar, nós não rogamos nem 10 minutos. Nós não oramos nem meia hora. Nós não ficamos com o dono da seara nem uma hora. A gente já deixou ele no canto e já nos preocupamos, Rosana, com a seara, com a agenda, fazer os nossos esqueminhas bons, falar com os nossos presidentes que gostam de nós. Olha, tal dia eu estou livre, final de semana cancelado. Aí a gente fica só na seara e nós esquecemos do dono da seara. Eu vou falar uma das maiores verdades que me perturbou desde ontem. Quando eu fico mais na seara, eu não entendo o meu papel na seara. Mas quando eu fico mais com o dono da seara, eu me encontro na seara. Por que tem muita gente perdida hoje na seara? Que não sabe o que fazer. Uma hora quer ser cantor, uma hora quer ser pregador, outra hora quer abrir ministério, outra hora quer ser empresário, outra hora vai mudar, outra hora vai para o Japão, outra hora vai para os Estados Unidos. Por que tem gente que não se achou ainda? Porque esses que não se acharam estão só na seara. Só que essa noite o Espírito do Senhor, Ele quer que você fique mais tempo com Ele do que com a seara. Aleluia. Sabe que eu ouvi de um pastor de 69 anos, Amanda, pastor Batista. Nós somos batistas, né? Vocês sabem disso. Assembleia de Deus é batista. Daniel Beck na vida, eles eram batistas. Esse homem olhou para mim e eu disse para ele: estou tão cansado. Para que eu disse isso? Porque com tanta, um homem de 60, eu tenho 46 com o rosto de 25.
E ele tinha 69. Quando eu disse, eu estou tão cansado, Henrique, esse homem olhou para mim e disse, cansado de quê? Eu fiquei com vergonha. E ele, cansado de quê? Falei, cansado. Ele disse, Júnior, sabe por que você está cansado dessa vida que você tem? Porque você se preocupa mais com a obra do que com o dono da obra. O dia que você tirar mais tempo para ficar com o dono da obra, a obra não vai te cansar, a obra não será fardo, a obra não será cruz. Levante a sua mão. Só os que trouxeram glórias a Deus. Quem tem aleluia para dar? Quem tem glória a Deus para dar? Quem tem? Oh, coloque a tua mão ungida no ombro do teu irmão e diga para ele, gaste mais tempo com o dono da obra do que na obra. Gaste mais tempo com o dono da seara do que na seara. Por que que quando chega no final da tarde nós estamos esgotados? Por que que o Carvalho Júnior, eu nem comecei o final de semana, eu estou pedindo arrego? Por que que eu já acho que o final de semana é longo demais? Porque eu só estou com a obra. Eu só me preocupo em pregar, eu só me preocupo em ter agenda, eu só me preocupo em aparecer aí nas redes sociais. Então a minha alma está ficando velha. Esse pastor de 69 anos diz, a sua alma está velha. Porque eu com 69 anos eu estou bom. Sabe por quê? Eu não fico menos de 3, 4 horas por dia com o dono da obra. Eu preciso do dono da obra, não da obra. Sabe o que vai acontecer com o Carvalho Júnior daqui a uns anos? Vai ficar no canto. Isso é normal. Eu não vou reclamar. Vou encher a paciência de muita gente que eu ajudei, vou mesmo, mas vou ficar no canto. Mas eu tenho que ficar no canto com saúde. Por que que a maioria dos pastores estão doentes? Estão na cama. Não morrem de uma morte natural. Muitos morrem aí com problema cardíaco, colapso cardíaco, mal de Alzheimer. Porque a primeira coisa que eles fazem é correr nas congregações. Passam o dia olhando as congregações, as construções, a obra missionária. Aí, esse versículo é nosso essa noite. Ele não está, é Jesus que está dizendo. Ele não quer que você olhe a obra, deixa a obra lá. Ele quer que você olhe ele, o dono da obra. Eu vou profetizar. Quem fica mais com o dono da obra não tem porta fechada. Quem fica mais com o dono da obra não precisa brigar, não precisa questionar. Deus vai cuidar. Então Jesus está dizendo, fica primeiro comigo, rogai ao Senhor, rogai ao Senhor, rogai ao Senhor, rogai ao Senhor. A obra vem depois, pregação vem depois, cantar vem depois. Por isso que a nossa geração é enferma. Por isso que eu estou com uma pressão 23/19. Porque a gente olha a mídia bombardeando, o invejoso falando mal, os capetas, os jabos e as jabas. Porque a primeira coisa que eu quero saber são as notícias do dia. Jesus está dizendo, olha, amanhã, quando você acordar, não entra nisso. Aleluia, Deus. Vai para mim. Fica comigo. Fica comigo.
Porque quando tu estiveres comigo, eu vou te encaixar nessa seara, porque a seara é minha, é minha, é minha, é minha, é minha. Gostaria que vocês guardassem essa palavra essa noite. Quando Jesus, o próprio Jesus, eu vou terminar em 1 minuto. O próprio Jesus, quando ele escolheu os 12, ele não escolheu aleatoriamente. O que Marcos diz? 3, que ele passou a noite orando. E mesmo assim ainda saiu Judas. E mesmo assim ainda saiu um Tomé incrédulo. E mesmo assim ainda saiu um Pedrão que iria negar. Olha, se ele não tivesse orado. Um amigo mandou um vídeo para mim. Ele não sabe que esse vídeo acabou com a minha vida e ele vai seguir hoje. Todas as vezes esse vídeo eu guardei. Eu não sei quem pregou, mas ontem ele está guardadinho no meu celular, está desligado. A gente quer poder na igreja. A gente quer que Deus cure. A gente quer que nossos cultos sejam. Mas quanto tempo nós tiramos fora? Lembra desse vídeo? Maravilha! Graças a Deus. A gente sobe aqui com as nossas habilidades, com a capacidade que nós temos, com a leitura diversa que fizemos, uma oratória, todos os verbos, advérbios, pronomes, possessivos, tudo encaixa bonito. Esse versículo disse para mim ontem: tu estás pregando por habilidade. A gente às vezes canta por uma habilidade de cantar ou de pregar. E a gente passa pouco tempo com ele. Agora, Amanda, imagine você cantando aqui. E se você tira tantas horas para estar com ele, tu imagina o que Deus vai fazer. Aí eu boto um espelho aqui, como eu digo, cavalo, com toda essa habilidade que Deus te deu. Gaste mais tempo com ele. É bem verdade que nós estamos vivendo uma geração que a gente tem que pregar é para o intelecto. Porque quando a gente prega uma mensagem como o pastor pregou de João aqui 16, a gente já acha que ele vai terminar onde todo mundo termina. A gente já, eu tenho que mostrar pelo menos um contexto no original para o povo. Olha, conhecedor. Não quero mais me importar com isso. Esse versículo acabou comigo. É mais comigo. É mais comigo. Menos passear. Mais com ele. Menos passear. Mais com ele. Menos passear. Eu gostaria muito que você sentisse o que eu estou sentindo. Eu gostaria muito que esse versículo mexesse com a tua alma esta noite. E você saísse daqui dizendo: eu vou parar de me preocupar só com a seara. Eu vou ter mais encontro com o dono da seara, com o dono da seara, com o dono da seara, porque é o dono da seara que vai me colocar na seara. É o dono da seara que vai pelejar por mim. É o dono da seara que vai manter eu de pé. É o dono da seara que vai abrir as portas. É o dono da seara que vai soprar o meu nome. É o dono da seara, é o dono da seara, é o dono da obra. E o Espírito Santo te aperte na parede essa noite. Que o Espírito Santo te leve à parede e diga: rapaz, o que é que você está fazendo com o teu ministério? Carvalho, por que tu estás preocupado com a agenda? Eita, Jeová! Nossos sonhos ministeriais precisam ser ditos a Ele.
A gente conta os nossos sonhos para os nossos amigos. A gente desabafa para os amigos próximos. Quanto tempo a gente fica com Deus? Cadê o nosso desabafo? E ele, o próprio, rogai, pois, primeiro ore, primeiro busque, primeiro clame, fique com Ele, busque a Ele. Eu duvido se não haverá lugar nesta seara para você. E tem um detalhe: hoje a gente ora dizendo Deus levanta, e quando Deus começa a levantar, somos os primeiros a matar essas pessoas. Por isso que você precisa vir sendo produzido na oração. Porque o inferno vai se levantar, mas de perto vai ficar. De perto vai ficar. No sentido da glória a Deus, eu vou embora. De perto vai ficar. De pé, de pé, de pé, de pé. Então levante a sua mão. Feche os teus olhos. Os que aspiram ministérios aqui, peça perdão a Ele como eu pedi. Diga: Senhor, me perdoa, porque eu estou gastando mais tempo com a obra e menos contigo. Confesse como eu confessei os meus erros. Oh, Arebias. Quanto mais nós ficarmos com Ele, mais espaço na obra nós teremos. Comece a sentir a presença dEle. Ele está pronto para pegar você e te levar a uma dimensão que você nunca sentiu, nunca viveu. Esta é a geração que nós vamos olhar para esse versículo e não vamos mais nos preocupar em pregar sobre a seara, mas vamos pregar sobre o dono da seara, estar com o dono da seara, buscar o dono da seara, clamar para o dono da seara, se encher do dono da seara. Não, eu vou ficar falando isso aqui até o pastor tomar o microfone da minha mão. Nós vamos ter que nos encher do dono da seara, porque quando eu estou com o dono da seara, eu começo a receber o que o dono da seara tem para mim. E o dono da seara não persegue ninguém, o dono da seara não fala mal de ninguém, o dono da seara abençoa todos aqueles que chegam perto dele. Esta é uma noite que Deus vai mudar a nossa história. A gente vai parar de olhar a sua obra. Vamos nos preocupar com Ele, Henrique. Vamos voltar às escolas dominicais. Vamos voltar aos cultos de ensino. Aleluia. Estou sentindo uma graça. Oh, pode chorar o tanto que você quiser, e eu vou terminar, porque tem um trabalho a fazer aqui. Mas rogai, pois, aleluia, clame ao Senhor, aleluia, que Ele envie. Esse envio, termino, esse envio é keno no grego. Esse envio no original do hebreu, mas tem que ter um gregozinho só para a gente entender melhor, né? Mas nunca deixando o dono da seara. Esse envio sai de dentro dele. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie. Sai de dentro do dono da seara. Os futuros trabalhadores vão sair de dentro de Jesus. Ele é a fonte que vai gerar. Ele é a fonte que vai gerar. Que envie. Enviar aqui no radical, que saia dele. É isso mesmo, Jesus. Que saia de Jesus. Aleluia! Ei, Jesus. Que saia com a marca de Jesus. Que saia com a autoridade de Jesus. Não entenderam? Vou pregar tudo de novo. Que saia com o DNA de Jesus, o caráter de Jesus, o jeito que olhe como Jesus olhava. Aleluia! Eita! Que ame como Ele amava, que perdoe como Ele perdoava. Irmão, você não saiu da Assembleia de Deus para ser obreiro, não. Você não saiu do teu pai ou da tua mãe. Você saiu do próprio dono da seara para dar continuidade à obra dele. Enviar aqui no grego é sair dele. É sair dele, sair dele, dentro dele. Maravilha, Jesus. Vocês querem que eu termine dizendo uma verdade? Esse poço chamado Jesus
não vai secar nunca. Sempre Ele vai tirar um, vai tirar outro, vai tirar um. Eu vou ficar aqui até você for tirar. Vai tirar um, vai tirar outro, vai tirar um, vai tirar outro, vai tirar um, vai tirar outro. Quem vem dessa fonte é uma fonte inesgotável. Espero que os irmãos tenham entendido a nossa conversa essa noite. Mas na obra, não. Mas com o dono da obra. Fique de pé, por favor. Escolha alguém aí e coloque a mão no ombro dele. E nós vamos orar. Oh glória. Depois nós vamos fazer o trabalho da oferta e o Guina. Olha eu aí. Mais ou menos, tá? Você está diante de alguém que a partir dessa noite vai fazer um compromisso, menos obra e mais dono da obra. Aí a gente não vai cansar, não vai ficar tanto cabelo branco, não vai ficar carequinha aqui no centro. Ai, pagar luz, pagar água, pagar isso. Não é assim a vida de um itinerante que vive só disso? Ai, família, mulher, sogra, sogro, papagaio, cachorro. Senhor, quer que você entenda que se tu tiveres mais tempo com Ele, o teu lugar na seara está garantido. Glória a Deus, aleluia. Eu creio, Jesus, eu creio. Você entendeu o que eu falei aqui? Ore por ele então. Ore por isso. Quero ouvir. Cadê a voz? Oh Senhor, nós estamos sendo pressionados por Ti essa noite. O Senhor está nos pressionando de uma forma poderosa. O Senhor está nos pressionando de uma forma forte essa noite. Doriai, Senhor, queremos mais tempo contigo. Nós nos preocupamos tanto com a vida diária, nossos filhos que já estão adolescentes, o marido, a esposa. Ó Senhor, nos ensina a gastar mais tempo contigo, viver contigo. Ah, quantas horas gastas sem necessidade, quantas horas gastas, Senhor, sem necessidade alguma, correndo de um lado e para o outro. Mas esta noite nós estamos fazendo um compromisso contigo. Mais o dono da obra, 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 mais o dono da obra. Ou você sente a presença do dono da obra, ou eu vou ficar falando até amanhã. Mais o dono da obra, mais o dono da obra, mais o dono da obra, mais o dono da obra. Renova crentes aqui esta noite, Senhor. Os batizados com o Espírito Santo e fogo, te manifesta em línguas estranhas agora. Vai. Só os batizados com o Espírito Santo e fogo, te manifesta em glórias a Deus, te manifesta em línguas estranhas. Solta esta glória, solta esta glória. Você tem o DNA de Jesus, você tem o caráter de Jesus, você saiu de Jesus, você tem a marca de Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Erabai, Shoriandaraia, aleluia. Desenvolva essa comunhão com o dono da obra. 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 Desenvolva essa comunhão com o dono da obra, que Ele vai cuidar de você. E aqueles que não acreditam em você vão ficar aí só vendo você crescer. Dá um abraço gostoso no teu irmão e diga: menos obra, mais o dono da obra. Vai, dá um abraço, ó. Dá em 1, dá em 2, dá em 3, dá em 4, dá em 5, dá em 10, dá em... Fala para ele: menos obra,
mais dono da obra, menos seara, mais dono da seara, menos obra, menos correria, menos correria. Eu estou sentindo graça. Não está falando, olha só isso. Deus te pegou essa noite para você descansar nele. Eu sou muito pé no chão. O Henrico me conhece. Eu não vou chamar para ninguém conhecer o nosso nome. Mas olha para mim, você, diga é você. Deus te trouxe aqui para você descansar nele. Todo mundo ouviu essa palavra, mas esta palavra ela tem esse endereço, é o teu número, o teu nome. Então sai daqui descansando no Senhor. Mais Ele, menos tua correria. Mais Ele, mais Ele, mais Ele, e menos essa correria local. Eita! Eita, eu estou profetizando.